Você sabe que todo ser humano é, por natureza, reflexivo. Isso quer dizer, ele pensa, critica, analisa e tem suas opiniões a respeito dos mais variados assuntos. Muitas vezes, ele sente necessidade de passar isso a alguém, com a intenção de convencer ou simplesmente transmitir o seu raciocínio. Esse exercício de reflexão você começará a viver a partir de hoje com o Ari, pois começa agora o texto dissertativo. Olá, chegou finalmente o que você mais esperava. Eu sei que é dissertação, não é verdade? Pois bem, ficou aguardando esse tempo todo e agora, então, daqui até o final do nosso curso, vamos falar sobre dissertação. Deve ter uma coisa, eu tenho impressão, pode ser impressão minha, mas eu acho que é por aí, que dissertação vai ser fácil para você. Mas de repente todo mundo fala, é difícil, Ari, vestibular ninguém faz direito. Depende. Porque no dia a dia nosso, nós dissertamos. Você não sabia disso? Futebol. Fala sobre futebol. Discuta futebol com alguém. Seleção brasileira, futebol do Brasil, por exemplo. O que você acha? Ótimo ou não? Há uma opinião sua, não há? Aí um coleguinha diz assim, não discordo de você. Nada disso. Está horrível a seleção. Você está ótima. Não há que se argumentar. Não há que se colocar uma opinião em relação a isso. Na sua casa, com seu pai, por exemplo. Pensa comigo. Você quer sair sábado. Seu pai diz assim, sábado agora não. Meu carro não, nem vai sair de casa. Vai dizer o que para ele? Por quê, pai? Se ele disser assim, não, porque eu não quero, simplesmente isso. O que você vai fazer? Ótimo, papai, está bem explicado, não. Você quer o quê? Que ele argumente, não é verdade? Ou então até você argumentar com seu pai por que você quer sair. Você está percebendo que o dia a dia nosso é argumentação? É você expor sua opinião, dar uma ideia daquilo que você pensa, colocar essa ideia em pauta. Pois bem, no dia a dia nosso, nós dissertamos. Pelo de modo, o que você acha? Favor ou contra? Favor? E o amiguinho do lado aí? Contra, e agora? O que eu vou fazer? Você é a favor, ele é contra. Exponha suas ideias para ele, para convencê-lo de que você realmente está certo. E ele também é você. E daí, como é que se faz? Eu vou argumentar. Você está percebendo comigo? Na escola, no trabalho, em qualquer lugar, no dia a dia nosso. É um exercício normal, cada um faz. Eu argumento constantemente, também você argumenta, nós expomos nossas ideias, colocamos em si o quê? Aquilo que nós pensamos. Dá para você perceber que é fácil, então? Dissertar não é difícil. Claro, há algo que é importante você pensar. Eu tenho que ter conhecimento do assunto. Caso contrário, fica difícil. Mas dizer que é complicado, o ato de você argumentar, eu creio que não seja, não. Você faz isso muito bem. Aliás, é alguém que tem opinião. Sabe o que quer, portanto, sabe também argumentar. Perfeito? E outra coisa, hein? Não é só para aluno. Aqui haverá um vestibular, para você especialmente. Terá uma dissertação que desenvolver, é outro aspecto. É a dissertação escolar, pela qual será avaliado. Mas no dia a dia nosso, nós temos um compromisso com o quê? Compromisso com a discussão, com a colocação de posição e de opinião e argumentando também isso aí. Legal? Deu para começar a se animar um pouquinho? Ô, Ari, então é legal, rapaz. Porque eu sou um cara de opinião, sei o que eu quero, sei o que eu penso, sei expor as minhas ideias. Pô, se dissertar é isso aí, estou feito. Ótimo para mim. E realmente é isso. Dissertação é expor ideias, é colocar juízos, é argumentar. Legal, gostou? Ótimo, então começamos bem. Agora tem uma coisa. Vamos colocar aqui um tema para pôr logo em prática em relação à dissertação. Por exemplo, aborto. Tema aborto, para nós discutirmos agora com você. Admitamos que você conheça alguém que veio de um mundo diferente do nosso. Outro planeta, paz reinando, sossego, tranquilidade, harmonia. Veio conhecer a Terra e foi à sua casa. Acabou de chegar. E passando pela rua, tá certo? Essa pessoa ouviu a palavrinha aborto, mas não conhecia a palavra, lá não existe isso, nem sabe o que é. E vai você dizer assim, ô meu amiguinho, é o seguinte, eu passando agora pela rua, eu ouvi a palavra aborto, sabe? Aborto, e eu não sei nem o que é isso, porque na minha terra não existe esse tipo de palavra. Você pode me dizer o que é? Repare bem, quem lhe perguntou disse, o que é aborto? Eu não sei o que é.
Você não vai explicar a essa pessoa o que é aborto colocando um ponto de vista, claro que não. Vai dizer o que a ela, o que significa aborto, o que é fazer um aborto, como se faz um aborto, vai explanar, vai explicar, dar uma aula, enfim, daquilo que é aborto, para que ela entenda, não é verdade? Mude a conversa. Essa pessoa também conhece o que é aborto, passa pela rua e ouve pessoas conversando. Uma defende, a outra condena. E vai até você e diz assim: ô meu amiguinho, interessante, agora eu passava pela rua e percebi duas pessoas conversando. Sobre o aborto, sabe? Uma era a favor, outra contra. Qual é a sua opinião? Mudou. Você não vai mais explicar a essa pessoa o que é aborto, como se faz, por que se faz. Vai dar a sua opinião, o que você acha que deve ser. Ou seja, você é contra ou a favor do aborto. Você percebeu, então, que para expor as minhas ideias, nós temos dois caminhos? Então vem a pergunta: quais são os dois caminhos? Mas para que você perceba logo essa ideia nossa de definir, de colocar posturas e de expor ideias, comecemos pela definição. E aqui um detalhe, hein? Não terá nunca em vestibular uma perguntinha do tipo: o que é dissertação? Isso não cai. Mas eu quero que você saiba, tá? Para ter uma ideia também teórica do assunto. Então acompanha comigo para que você guarde direitinho o que é dissertação. Veja lá. Dissertação é a apresentação de ideias sobre um determinado assunto. Percebeu? Você vai expor as suas ideias. De que modo? Assumindo um comportamento, uma posição qualquer, ou simplesmente explicando, dizendo, sem posição alguma. Não é fácil? Agora me diga uma coisa com sinceridade. Você não faz isso? Você faz tranquilamente. Eu sei que faz e é capaz de fazer, sim, senhor. Tá legal? E se você é alguém pessimista, nossa, não, Maria. Na minha escola eu faço dissertação, só tiro 2 e 1, porque não treinou direitinho ainda. Vai treinar, vai tentar, vai escrever e vai conseguir. Tá legal? Positivo? Você me acompanha mais um pouquinho aí, tá legal? Vamos lá agora para o seguinte. Ari, agora uma dúvida minha. Você colocou aí para mim que eu posso explicar só sem assumir posição, né? E também eu posso assumir posição. Isso quer dizer, então, que há 2 tipos para dissertação? Acertou, rapaz, tá vendo? É um cara inteligente, é isso mesmo. Eu posso o quê? Colocar uma dissertação simplesmente em termos expositivos. Uma aula, enfim. Não há posição assumida, nenhuma argumentação. Eu exponho aquilo que é. De outro lado também, eu posso o quê? Argumentar. Então formaria o quê? A dissertação argumentativa. É isso aí, há 2 caminhos, sim. Então, para que acompanhem bem, fixe melhor tudo isso, acompanhe comigo mais uma vez o que é dissertação argumentativa, o que é também dissertação expositiva. Tá legal? Acompanha lá então. Dissertação argumentativa é aquela que faz uma abordagem crítica. Perceba bem a posição, abordagem crítica. Tem uma posição assumida que é a minha, certo ou não é a minha, por razões também que são minhas, elementos que eu vou usar para mostrar que eu estou certo. Essa é a argumentativa. Eu defendo um ponto de vista que é meu. Tá legal? Volta lá comigo. Dissertação expositiva é aquela que aborda uma verdade indiscutível. O que significa isso? Eu vou expor ideias, colocar as minhas ideias apenas como uma aula. Ninguém vai discutir. Se eu explicar a alguém, por exemplo, o que é o aborto, é algo que ninguém discute. É assim que se faz, é assim que ocorre. Tá legal? Deu para perceber? Pô, Ari, joinha, viu? Agora, em termos de vestibular, em qual mais que se pede? É a argumentativa, tá? Pede-se mais a argumentativa do que a expositiva. Embora haja os 2 caminhos. Guarde bem isso aí, tá bom? Mas aí uma perguntinha a mais agora. Me diga uma coisa. Para dissertar um caminho, sim. Vai ter hoje comigo agora aqui uma ideia desse caminho para dissertar. Depois voltaremos com detalhes para você. Por enquanto, só um caminho para você ter uma ideia do que eu faço para concluir a minha redação. Tá legal? Acompanha comigo lá então. Olha lá. Dissertação, sua estrutura. Introdução é a apresentação do assunto a ser desenvolvido. Desenvolvimento
é a elaboração discursiva da introdução. Conclusão é a síntese do desenvolvimento. Agora acompanha comigo. Você pegou a ideia, o esboço, tá certo? Verá um por um depois. Perfeito? Agora veja bem, introdução. Você ouviu aqui e acompanhou direitinho também, vendo a sua tese, seu ponto de vista. Isto é, o que você acha de tal assunto? Qual o seu modo de agir, de proceder? Por que você acha isso? Isto é a sua ideia inicial. Você parte daí. Sobre tal assunto, penso de tal maneira por tais razões. É a posição assumida por você. Tá legal? Pô, legal. Então eu defino o tema, vejo o que eu penso, aquilo que eu acho, tomo uma posição e digo por quê. Isso é o ponto inicial. Sem explicar. No desenvolvimento, sim. O que você vai fazer? Vai justificar o que você começou. Se você disse X coisa, diga por quê. Agora com exemplos, agora com teses, agora com citações, enfim, esclareça a quem está lendo a sua posição, tá certo? Da sua forma de ver, seu modo de pensar. Além disso, eu vou justificar tudo o que eu usei na minha introdução. Se eu afirmei que eu sou a favor ou sou contra, diga por que agora, argumentando de que maneira, do melhor modo possível, tá? E agora a conclusão. Sim, conclusão por quê? O que começa tem que ter um fim, não é verdade? Você iniciou sua redação, tentativa, através do quê? Da sua tese. Justificou a sua tese. E agora você vai concluir. E como é que você faz isso? Simples demais. Não se esqueça, retome a tese inicial, a sua posição. Aliás, essa tese, então é importante você observar isso. Tem que ser constante e sempre em sua mente, hein? Não pode esquecer. Então retoma a tese inicial e dá um fecho, como que um resumo da sua argumentação. É difícil fazer isso? Pensa um pouquinho só. É a coisa mais fácil do mundo. Deu para perceber? É o comecinho só. Veremos com calma como é que eu faço a introdução de um texto, a argumentação como é que é feita, como é que eu vou concluir. Isso por parte, de modo bem calmo e tranquilo. Além do que também, os cuidados para a dissertação. Tá certo? Que tal, achou? Bacana? Agora uma coisa, hein? Vai treinar. Se não treinar, brigo com você. É capaz ou não é? Então repita comigo. Sou capaz, sou bom, sou ótimo e vencerei. Tá legal? Tá aí então. Um beijão bem grandão. Letícia, o Brasil é seu.